Você fez uma grande investigação sobre a Odebrecht, uma investigação que se tornou um livro chamado A Organização, que fala desde como a empreiteira se formou e como que o sucesso dela no decorrer dos anos se explica por esse esquema de pagamento de propina a políticos. Você chegou a apurar, num trecho das suas apurações, das suas investigações, você chegou a informação de que essa personagem, que o Brasil não conhecia, Nadine Heredia, recebeu esses recursos pelos quais ela foi condenada agora, diretamente das mãos do executivo principal da Odebrecht no Peru. Ele ia até a casa dela, no bairro de Miraflores, com uma mochila, foi algumas vezes, segundo a sua investigação, que consta da coluna do jornal o Globo hoje, que você escreveu. Ia com uma mochila, ela tirava os recursos da mochila e colocava num armário. Queria que você contasse para a gente essa apuração que você fez. Então, a história foi exatamente essa. O que acontecia nessa época, em 2011? A gente tem que remontar ao período da eleição presidencial de 2011, em que o Ollanta Humala foi eleito presidente. O que acontecia naquela época? O Peru era uma das principais operações da Odebrecht. A Odebrecht era a maior empresa, a maior empreiteira do Peru, possivelmente a maior empresa do Peru em atuação naquele momento. Ela tinha muitos interesses, ela construiu metrô, rodovias, tinha várias obras. E o Ollanta Humala era um candidato que começou a eleição como um azarão, mas ele era um candidato de esquerda, próximo do presidente Lula da então presidente Dilma Rousseff. E para ajudá-lo foram enviados marqueteiros também para o Peru. E aí, uma das coisas que ocorreu foi que o presidente Lula o ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. O Jorge Barata, que era esse chefe da Odebrecht no local, negocia isso e começa a passar dinheiro para eles, primeiro pelo Departamento de Operações Estruturadas, via depósitos mesmo na conta dela. Mas chega uma hora em que ela diz para ele que precisa do dinheiro lá mesmo, no local, precisa do dinheiro em espécie. E aí é que acontece essa história que eu contei hoje na coluna do Jornal o Globo, que eu apurei na época que eu estava escrevendo o livro. Eu fui ao Peru, conversei com bastante gente, consegui reconstituir essa história. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do Brasil, botava o dinheiro dentro de uma mochila e ia com um assessor até um apartamento que não era bem a casa deles, era um apartamento usado para realizar encontros de campanha num bairro de classe média, nem era identificado como comitê de campanha, muito simples, sem muita mobília nem nada. Ele chegava lá, ela o recebia, sentavam em algum quarto, ela esvaziava a mochila com o dinheiro e botava o dinheiro no armário. E, segundo o que eu apurei, foram algumas visitas desse tipo em que ele levava coisa de 200 mil, 300 mil dólares para entregar para ela. E essa visita que eu conto hoje no Jornal Globo, ela teve um fato inusitado para eles, que marcou, e por isso é que eu contei ela, que, em geral, quem recebia esse dinheiro era só a Nadine. O Jorge Barata ia até lá, entregava o dinheiro e depois ia embora. Era uma coisa bem rápida. Mas nesse dia, o que aconteceu foi que ela disse que o próprio Ollanta Humala estava ali do lado e queria conversar com ele. Ele foi até a sala onde estava o Humala e o Humala agradece, manda agradecer o Marcelo Odebrecht e explica que, apesar dos temores deles, né, eles tinham muito medo que o Humala fosse estatizante, esquerdizante, coisas que para o Odebrecht naquele momento seriam ruins. Eles estavam vindo de um governo liberal. E aí ele explica, diz, olha, eu não vou estatizar nada, eu não vou ser radical, eu vou ser um moderado, eu vou continuar a liberalização econômica, e aí ele vai embora. E aquilo se repetiu algumas vezes, até que o Humala, que saiu do 4º lugar nas pesquisas, acaba ganhando a eleição. Não era o candidato preferido dos Odebrecht lá no Peru, mas acabou ganhando e com a ajuda dada a pedido do presidente Lula, na época ex-presidente, que foi negociada junto com Antônio Palocci
e junto com o Emílio Odebrecht. Isso foi também depois contado em vários depoimentos da delação do próprio Marcelo Odebrecht, da delação desse executivo, porque depois com a Lava Jato entraram no acordo de leniência da empresa. E também está muito bem documentado nos e-mails que foram apreendidos, nos registros do Departamento de Operações Estruturadas, e é por isso que ela foi condenada. Lá no Peru, a contribuição para a Caixa 2 de campanha é considerado lavagem de dinheiro. Não existe previsão de contribuição de empresas para a campanha eleitoral. Então, foi nesse contexto que ela foi condenada a 15 anos de prisão. E a história era assim, acho que é importante a gente contextualizar como tudo acontecia na época, porque com o tempo, né, Júlia, as coisas vão ficando esquecidas. Um fato de 2011 que apareceu numa delação no final de 2016 e que no Peru teve muito impacto, né? Essa investigação sobre a Odebrecht na Lava Jato, e é importante dizer que não era só a Odebrecht, várias empreiteiras atuavam no Peru e foram investigadas e tiveram crimes revelados. Essa operação levou à queda de presidentes, à prisão. O Alan Garcia, que era o presidente que estava antes do Humala, que também recebeu o dinheiro do Odebrecht, ele se suicidou quando estava na iminência de ser preso. E aí, só no Peru, a Odebrecht distribuiu 29 milhões de dólares, segundo o que a própria empresa confessou. Desse dinheiro, 3 milhões de dólares foram para a campanha do Ollanta Humala e é por isso que eles foram condenados aí nessa semana por lavagem de dinheiro a 15 anos de prisão. Eu queria entender, se o senhor pudesse explicar melhor o governo brasileiro nesse caso. O senhor conversou com o presidente Lula antes da concessão desse asilo? Ou essa foi uma decisão tomada somente dentro do Itamaraty? Bem, a concessão de asilo é uma questão diplomática que envolve convenções internacionais e a legislação brasileira. Eu comuniquei, sim, ao presidente Lula que estava sendo concedido o asilo diplomático, que estava absolutamente dentro das normas e dentro dos padrões estabelecidos na convenção e na legislação geral internacional, em todo o direito internacional. Então, eu comuniquei ao presidente que estava acontecendo isso. O ponto principal que os juristas se pegam é a discussão sobre a perseguição política. E aí cabe um paralelo no entendimento de integrantes do governo atual sobre perseguição política na Lava Jato, onde houve a condenação do atual presidente Lula. E aí esse argumento é o pano de fundo para a concessão do asilo diplomático no momento e agora o status de refugiada. Queria te ouvir sobre isso, porque Mauro Vieira não aborda essa questão. O que ele diz formalmente é que são questões humanitárias, né? Mas o pano de fundo é esse que eu te trago aqui. Existe essa discussão, né, sobre se será um asilo ou um refúgio, porque, na verdade, essa convenção que ele menciona, essa convenção que você mencionou, ela prevê o asilo político, é uma convenção da OEA em que se diz que você pode dar asilo político para eventuais pessoas que peçam, que tenham esse contexto, né? O crime político, ele é previsto. Agora, no refúgio, você pode falar em questão humanitária. Então, eu acho que é por aí que ele está querendo ir, porque eu acho que já existe uma clareza agora de que essa concessão desse asilo, abrigar a Nadine Heredia, tem um efeito político para o governo Lula que não é desprezível, né? A gente viu no começo do governo como as frases do Lula sobre a Venezuela, querendo relativizar a questão da democracia na Venezuela, pegaram mal para o governo. Então, eu imagino que seja o mesmo cálculo. Talvez não seja bom classificá-la como perseguida política nesse contexto, especialmente considerando que os crimes pelos quais ela foi condenada lá no Peru têm a ver com a Lava Jato. Tem uma conexão bastante grande, inclusive, com a discussão no Brasil sobre o presidente Lula. Então, eu acredito que haja um cálculo aí de tentar suavizar essa questão política, dirigindo a coisa para uma questão humanitária, né?